Este canal tem por objetivo a veiculação de vídeos rápidos que abordem temas bíblicos, buscando elucidá-los à luz da Palavra de Deus. Genealogia, termo que se aplica à construção de uma árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? É o cuidadoso levantamento da ascendência parental consanguínea de qualquer pessoa. Estas árvores podem se deter em determinadas partes do tempo, onde não consegue-se mais estabelecer o lastro consanguíneo que vincula uma pessoa a determinados antepassados. Mas no caso de Israel, havia um zelo genealógico que possibilitava os homens, os hebreus, a se vincularem ao seu antepassado mais remoto por eles considerado, no caso, Abraão, Noé e Adão. A genealogia do Senhor Jesus. Por que Deus deixaria descrito a genealogia do seu Filho no Evangelho? Por dois motivos muito importantes dentro do plano de salvação. O primeiro deles é provar e estabelecer legalmente a condição do Senhor Jesus ser rei em Israel e o rei de Israel. Porque através da descrição da árvore genealógica do Senhor Jesus, pode-se ver que ele descendia de Davi, Davi descendia de Judá, Judá descendia de Abraão, aqueles sobre quem foram feitas as promessas de que deles haveria de vir o rei de Israel. Portanto, a genealogia do Senhor Jesus o coloca em condições de ser rei de Israel, porque ele atende todos os requisitos genealógicos de descendência da família da qual viria e seria estabelecido o rei de Israel. Outro fator igualmente importante de Deus ter deixado descrita a genealogia do Senhor Jesus diz respeito à igreja gentílica e aos povos gentios. Quem são os povos gentios? São todos aqueles povos que não fazem parte da nação de Israel, ou seja, todas as demais nações. Por que a genealogia é importante para nós? Porque em Israel havia a figura do remidor. Ela está descrita sobretudo no livro de Levítico, capítulo 25. E o remidor era aquele homem que poderia socorrer uma pessoa em dificuldade quando do empobrecimento e da perda de bens desta pessoa. Em Israel existia esta figura, a figura do remidor, que era habilitado a comprar a dívida de uma pessoa, a pagar a dívida de uma pessoa e fazer com que os bens que ela havia perdido lhe fossem restituídos. Mas para que se fosse remidor, era necessário que fosse parente da pessoa empobrecida. Por isso que a genealogia é importante para nós, porque Jesus pode ser o nosso remidor, porque somos parentes de Jesus em Rute a Moabita. Ela era uma mulher gentia, mas ela se tornou parte da família do Senhor Jesus, portanto nós também somos parentes do Senhor Jesus. Como diz o Novo Testamento, somos uma família da qual ele é o primeiro irmão. E nós fomos feitos filhos de Deus através dele. Ele, portanto, pode ser o nosso remidor, porque o homem perdeu os bens eternos quando pecou lá no Éden. Ele perdeu o direito de ter comunhão com Deus, de ver a face de Deus, de viver no jardim das delícias, de ter a eternidade ao lado de Deus e o direito da vida eterna, porque ele passou a morrer através do pecado. E nós não temos como comprar esse direito novamente.
Então o Senhor Jesus, como nosso remidor, chega diante do Pai. O Pai estabelece o preço para que fosse restabelecido ao homem todos esses direitos perdidos, e o preço seria a sua morte na cruz do Calvário. E Jesus, o único que tinha condições de fazer isso, paga esse preço ao Pai para que nos fosse restituídos os bens eternos, a salvação, o direito de viver com Deus eternamente, o direito de termos comunhão com Ele e de reavermos todos os bens espirituais e eternos que a queda oriunda do pecado havia nos trazido. Portanto, a genealogia é importante por esses dois aspectos: mostrar que Jesus é o Rei de Israel e mostrar o fato de que Ele pode nos remir porque também Ele é nosso parente.